Olá, minha gente querida, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você que está chegando aqui agora, para mim é um prazer, é um privilégio te receber aqui. Todos os dias nós estamos aqui postando vídeos, pregações, para edificar a sua fé, para te ajudar a sair do engano e da ignorância ao qual a religiosidade muitas vezes te fez adormecer. Eu te convido a fazer parte dessa família, clicando aqui em inscrever-se e também ativando o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo ou iniciar uma live aqui no YouTube. Todos os dias às 8 horas da noite nós temos um encontro marcado lá no meu TikTok. Se você quiser participar desse encontro, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você será direcionado para o meu TikTok. Chegando ali, me siga e nós teremos um encontro marcado todos os dias às 8 horas da noite. Hoje é terça-feira mesmo, minha gente? Isso aí, terça-feira, dia 12 de março de 2020, eu ia falar 2014, 12 de março de 2024. Hoje, especialmente, eu decidi fazer essa live agora às 4 horas. Eu decidi vir aqui um pouquinho mais cedo. Não sei o motivo, sabe? Eu estava estudando aqui a Bíblia e me deu muita vontade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu quero deixar aqui para a nossa reflexão algo que quem me acompanha no TikTok já me ouviu pregar algumas vezes sobre isso. Mas eu acredito que há pessoas que precisam nessa tarde ouvir novamente essa palavra. Sabe, minha gente, muitas pessoas querem de alguma maneira demonstrar o seu amor a Deus. Muitas pessoas procuram uma maneira de mostrar para Deus que de fato elas o amam. E nessa tentativa de mostrar para Deus o seu amor, as pessoas construíram para si alguns impérios. Sistematizaram algo que não era para ser sistematizado. Doutrinaram com doutrinas humanas aquilo que apenas o evangelho bastava. E criaram para si uma religião chamada cristianismo, no qual dentro desta religião existe alguns rituais a serem cumpridos. Dentre esta religião existe algumas tradições a serem observadas, de forma que aquilo que era evangelho puro e simples da igreja primitiva, quando você lê o livro de Atos, os irmãos se reunindo nas casas uns dos outros e até sofrendo perseguição por causa do evangelho, você vê uma pureza, você vê ali uma união entre os irmãos. Com o passar do tempo, esta simplicidade foi se perdendo. E quanto mais o evangelho ia se expandindo, mais pessoas estavam de olho para sistematizá-lo. Até que no ano 313, o imperador Constantino pegou os cristãos e os enclausurou dentro do cristianismo, criando-se então o que hoje é chamado de cristianismo, que muita gente erroneamente acredita que ser cristão significa pertencer ao cristianismo. Não. Ser cristão é um evento, é algo anterior ao cristianismo. Foi em Antioquia que os discípulos pejorativamente foram chamados pela primeira vez de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seguidores de Jesus, seguidores de Cristo. Mas as pessoas acreditam que ser cristão está relacionado a pertencer ao cristianismo. E é por isso que quando algumas pessoas me perguntam qual é a minha religião e eu falo que eu não tenho, elas falam que eu preciso aceitar Jesus.
Porque para muitas pessoas, Jesus e religião é a mesma coisa. E não é. E nessa tentativa de demonstrar esse amor a Jesus, as pessoas foram cada vez mais desvirtuando aquilo que não devia ser mexido, manipulado, mudado. Agora, só existe uma maneira de demonstrar o nosso amor a Jesus. E não é construindo templos, não é criando denominações, não é mostrando para o mundo o império da nossa denominação. Então, Charleson, qual seria essa maneira de demonstrar o amor a Jesus? Eu vou ler com você. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Veja se está escrito assim. A tradução que eu tenho em mãos é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Talvez a sua tradução seja diferente, mas o texto, a mensagem do texto é a mesma. Diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse outra vez: então apacenta, cuida das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou zangado. Zangado porque já era a terceira vez que Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes todas as coisas. Claro que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus respondeu: então, cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Então cuida daqueles a quem eu amo. Tu me amas? Então cuida dos meus pequeninos. Não existe outra maneira de demonstrar amor a Deus. Não existe outra maneira de expressar e de externar o meu amor a Jesus, senão amando aqueles que Jesus ama. Tudo que eu faça, se não for como objetivo cuidar do meu próximo, amar o meu próximo, estender a mão para o meu próximo, pode até ser feito em nome de Jesus, mas não é para Jesus. Porque Jesus só recebe aquilo que eu o dou quando entrego nas mãos do meu próximo. Nenhum tipo de amor a Deus chega no céu quando eu estou dentro de um templo com as mãos levantadas dizendo: eu te amo, Jesus. A minha expressão de amor e de adoração a Deus não chega diante dele quando eu arrogantemente tento demonstrar para vocês uma imagem de santo homem de Deus, de profeta de Jeová.
O meu louvor a Deus não chega no céu quando aquilo que eu faço para Deus, eu faço apenas na vertical e não na horizontal. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus só recebe aquilo que eu faço para Ele na vida do meu próximo. Essa é a única maneira de servir a Deus. Essa é a única maneira de adorar a Deus. Essa é a única maneira de viver a plenitude da comunhão com Deus. E alguém já aqui já ligou o servir a Deus com congregar. Servir a Deus com ir em algum lugar para estar na presença. Na presença de quem? Na presença de Deus? Então quer dizer que a presença de Deus está limitada a um ambiente quadrado geográfico? Quer dizer que a presença de Deus só é real na minha vida quando eu vou em um lugar? Esse congregar, ele deve ser na vida e em qualquer lugar onde haja pessoas do bem, onde haja pessoas do amor. Inclusive nesse exato momento nós estamos congregando com mais de 200 pessoas. E o texto bíblico lá em Hebreus fala: não deixe de congregar, ponto final. É a religião que completa dizendo: não deixe de congregar na igreja evangélica Puleiro dos Anjos. Ou não deixe de congregar na igreja evangélica Cuspe de Cristo. Não deixe de congregar no templo religioso. É a religião que criou essa... É a religião que busca completar o versículo. O versículo só diz: não deixe de congregar. Congregar onde, escritor aos Hebreus? Em qualquer lugar onde haja pessoas no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Agora, o Fabrício está dizendo: mas nem em todos os lugares existem pessoas que querem ouvir as palavras. Ô Fabrício, você sabia que a maior pregação não é aquela que as pessoas ouvem, mas é aquela que as pessoas veem? Você não precisa pegar a Bíblia e falar: escutem aqui todos. Ei, escuta aqui. Quer ouvir não? Ei, escuta. Não precisa. As pessoas estão mais interessadas na pregação que você prega com a sua vida, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de acolher, de se comportar, do que nos seus discursos cheios de oratória e tentando defender argumentos. É por isso, o Fabrício e irmã, que eu não peguei o nome aqui, é por isso que congregar é na vida. Porque você, enquanto vive, você prega o evangelho. E esse pregar o evangelho não é com discursos, mas é com vida. Tem até um teólogo, eu me esqueci agora o nome dele, que ele tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho a todo tempo, de todas as formas, e quando der, use palavras. Servir a Deus, demonstrar o meu amor a Deus, não está naquilo que eu faço verticalmente, mas aquilo que eu faço horizontalmente. O que é isso, Charleston? É aquilo que eu faço no meu relacionamento com o meu próximo. Jesus foi quem disse lá em Mateus 25, acredito que é Mateus 25 mesmo, que ele diz que naquele dia ele dirão aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome. Eu vou deixar aqui o comentário da Daira que eu tenho que responder. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e fostes me vestir. Estive preso e doente e foste me visitar. Aí estes dirão: Senhor, quando foi? Quando foi que nós te vimos assim? E o rei dirá então: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, era a mim que vocês estavam fazendo. Perceba que quem fazia não fazia a Deus. Quem fazia às vezes nem lembrava de Deus. Quem fazia talvez nem conhecia a Deus. Fazia por causa do próximo. Fazia porque amava o próximo. Fazia por causa da empatia em relação ao outro. Mas enquanto estava fazendo para o outro, quem estava recebendo era Deus. Enquanto alimentava o outro, quem estava sendo alimentado era Deus. Porque Deus, nas mais diferentes formas de ser servido que ele podia escolher, ele escolheu ser servido no próximo. A Daira está dizendo: e o que você está fazendo todos os dias não é discurso? Ô Daira, eu acredito que você fez uma pergunta sincera. Veja bem, Daira, eu disse para o Fabrício que pregar não é simplesmente usar palavras. Pregar não é simplesmente usar discursos. Por que eu disse isso? Porque o Fabrício disse que tem lugares que não é todo mundo que quer ouvir. Então, nesses lugares, você não precisa usar palavras, usa apenas a sua vida, sua maneira de viver. Aqui no meu perfil no TikTok, eu estou pregando usando palavras porque tem pessoas que vêm aqui me ouvir. As pessoas que me assistem aqui não vivem comigo o tempo todo dentro de casa. Aqui dentro de casa, com os meus familiares, na rua que eu moro, eu não coloco uma caixa de som para poder pregar para essa pessoa, não. A pregação é eu. Eu sou a carta viva. Eu sou o evangelho aberto para eles. Entendeu? É assim, é isso que eu disse pro meu amado irmão. Não estou dizendo que não se prega com palavras. Eu estou dizendo que não é apenas com palavras. A pregação mais importante que as pessoas querem ouvir, ou melhor, a pregação mais importante que as pessoas querem não é aquelas que elas ouvem, mas é aquela que elas veem. Tá bem? Tá bom? Não, Jesus não disse isso. Quem disse foi Paulo, e ele estava dizendo para uma determinada circunstância, para uma determinada igreja. Tá bom, Fabrício? Minha gente, não dá para servir a Deus se não for servindo o nosso próximo. E os idólatras de templo, eles servem a tudo. Serve a denominação, serve o líder, serve o templo, né, as paredes. Lá dentro é todo mundo muito santo, é todo mundo muito espiritual, é todo mundo cheio das línguas estranhas. Mas quando sai da porta para fora, não enxergam o mendigo caído, o faminto, não enxergam a prostituta, não enxergam o gay. Para eles é todo mundo do capeta, vai todo mundo queimar no inferno. Perceba como a religião, ela desvirtua o que é e onde encontrar a maneira ou o lugar de servir, de adorar, de amar a Deus. Porque amar a Deus naquele que é igual a mim é fácil demais. Agora, o problema é que esse próximo que Jesus diz que nós devemos amá-lo no próximo, o problema é que esse próximo muitas vezes é diferente de mim. Esse próximo, o Fabrício, você está incomodando a live, tá bom? Eu não estou nesse assunto, mas no final eu te respondo. No final eu te dou a resposta que você quiser. Agora, por favor, você está atrapalhando a ideia da live, tá bom? Esse próximo é aquele que é diferente de mim.
Esse próximo é alguém que pensa diferente de mim, igual o Fabrício pensa. Talvez nem tanto, o Fabrício nem pensa tão diferente de mim assim, em algumas questões, né, Fabrício? Agora, muitas vezes na vida, esse próximo que nós temos que amar é aquela pessoa que é completamente diferente da gente, que faz tudo que a gente não gostaria que fizesse, que faz tudo ao contrário ao que eu acho certo. Frequentemente na vida, o próximo é aquele que eu julgo indigno de ser alcançado pelo amor de Deus. Agora, aí está o difícil. É servir a Deus nesse próximo que é diferente de mim. É ver Deus num preso. É ver Deus num homossexual. É ver Deus num mendigo. É ver Deus em um ser humano que, embora faça tudo aquilo que eu acho ser algo impuro aos meus olhos, tudo aquilo que eu julgo ser algo maligno, né, na minha concepção, o desafio é ver Deus nessas pessoas. Porque antes de qualquer adjetivo que eu dê para as pessoas, eu tenho que entender que todas as pessoas são criaturas de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. É muito fácil eu ver um irmão de terno e gravata e dizer: filho de Deus, vou servir a Deus em você, e contribuir com meu dinheiro ou levar alimento para ele. É muito fácil eu ver alguém que está lá na minha religião e eu julgo: olha, fulano de tal é um santo homem de Deus, então eu vou servir a Deus nele, e ajudá-lo e servi-lo. Agora, dura coisa, não só para você, para mim também, é para todos nós. Coisa difícil é eu olhar para alguém que os meus olhos preconceituosos julgam não merecerem o meu amor, que dirá o amor de Deus, e eu ir lá e servir essa pessoa. Que triste. Que triste o comentário de um irmão que tem 15 anos de pastor e diz que já resgatou almas das mãos de Satanás. Esse é um comentário horrível. É um comentário blasfemo, que tira do Espírito Santo e da obra de Jesus na cruz todo o mérito. Ah, meu querido irmãozinho, que triste. Que pena que você ainda não entendeu o que é graça. Que pena que você ainda não entendeu qual é o seu papel, qual é o papel do pregador numa pregação. Você não resgatou ninguém, meu querido. Você não resgatou ninguém. Você encheu o seu templo de pessoas. Só isso. Você encheu o seu templo, o templo religioso, a empresa que você toma conta dela, de pessoas. Só isso. Você pegou pessoas e colocou lá dentro da sua denominação. Só isso. Quem resgata o homem do inferno. E quando eu digo inferno, eu não estou falando de um inferno lugar, mas de um inferno que se faz da vida. A única pessoa que resgata o ser humano desse inferno é o Espírito Santo. Quando convence-o de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que Jesus disse, pastor Fabrício, que todos aqueles que vêm em nome dele dizendo: me chame de pastor, Jesus disse isso claramente, né? É salteador. Triste, meu irmão. É por isso que a igreja
E quando eu falo igreja, eu estou dizendo igreja verdadeira. Pessoas têm sofrido tanto, porque muitos não conseguem distinguir o que é uma empresa com CNPJ e o que é ser igreja de verdade. Aí cai na mão de pessoas como essas. Que triste. Verdade, Daira. Não há outra maneira de servir a Deus se não for servindo o seu próximo. E eu quero dizer para você: sirva a Deus no seu próximo. Enxergue Deus naquelas pessoas que você julga indignas de serem alcançadas pelo amor de Deus. Porque naquele grande dia, a pergunta não vai ser quantos anos de pastor, ou Fabrício, você tinha. Não. A pergunta não vai ser, Fabrício, quantas almas você gosta, né, de ter esse mérito. Então, a pergunta não vai ser, Fabrício, quantas almas você resgatou do diabo morrendo na cruz. Não. Até porque você não morreu na cruz, né? Nem teria coragem para isso. Quantas almas? O que você fez no reino? Quantos templos você construiu? Não. Quantos templos você construiu para Deus? Não, a pergunta não será essa. A pergunta será: quantas vidas você alimentou? Quantas pessoas necessitadas você enxergou? Quantas vezes eu estava no próximo e você me enxergou? Essa será a pergunta. Que essa pergunta te faça refletir nessa tarde. Amém, minha gente querida.